Boa noite a todos, irmão de jornada. Que a energia de paz de Jesus esteja conosco nessa noite, nos proporcionando muita serenidade em nossos corações e nossos lares. Hoje é com muita felicidade, mergulhado nessa energia de paz, que damos início à terceira live da nossa casa abençoada Seara Espírita Renascer. Hoje, quarta-feira, 1º de julho de 2020, estamos aqui transmitindo ao vivo através da rede social Facebook da nossa Seara, juntamente com o nosso irmão Edilson e juntamente com o nosso irmão Alex Bonafim. Seja bem-vindo, Alex. É muito gratificante, nós estamos agradecidos pela disponibilidade sua de estar junto com esse nosso projeto de amor. Boa noite, Márcio. Boa noite, Edilson. Eu que agradeço de todo o coração pela oportunidade e fico feliz pela iniciativa. Que seja algumas de muitas. Obrigado, Alex. Antes de passar a palavra em definitivo para o nosso palestrante, que vai abordar o tema hoje, o problema da dor, é um tema bem interessante. A gente vai esclarecer, fazer dois esclarecimentos que a gente acha importante para as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem o trabalho da casa. A Seara Espírita Renascer, ela tem como missão o atendimento fraterno, visando o tratamento espiritual. E uma das facetas desse tratamento espiritual é justamente levar para as pessoas que nos procuram presencialmente na Seara as informações da doutrina espírita kardecista. Então, o período que ela passa na casa fazendo o tratamento, ela vai estar sempre em contato, às quarta-feiras, com alguém que leva uma palavra da nossa doutrina, esse ensinamento da nossa doutrina. A gente entende que a cura espiritual ocorre com a evolução espiritual. E a evolução espiritual se dá em duas vertentes, que a gente pode dizer. Pelo desenvolvimento do intelecto, que é justamente absorver informações diferentes daquela que a gente está acostumado, para poder mudar paradigma, mudar padrões de visão de mundo, e com outro desenvolvimento da moral, que é justamente colocar em prática esses ensinamentos, essas informações que a doutrina nos traz no dia a dia nosso, nas nossas relações interpessoais. Então, não tem mistério, a nossa doutrina espírita não tem magia nenhuma. Não, quem acredita em algo diferente que a evolução se dá sem ter alguma relação com outras pessoas, está enganado. Toda a evolução se dá justamente vivendo com as pessoas, principalmente aquelas que a gente não quer. Tá bom? Então, esse é o primeiro esclarecimento da nossa missão. O segundo esclarecimento que nós gostaríamos de passar é que a casa estando com as portas fechadas, hoje se fala em isolamento social, mas eu acho mais interessante falar em distanciamento físico. A gente está fazendo aqui uma interação, queira ou não queira, socialmente. Então, a casa se encontra fechada, mas ela ainda continua fazendo algumas atividades. Diariamente se faz das 20h30 às 21h30 a vibração de amor. De terça e quinta, estudo do Livro dos Espíritos. Na terça-feira, o estudo do desenvolvimento mediúnico dos futuros colaboradores. Mas a casa sentia necessidade de concretizar a sua missão principal, que é justamente levar o tratamento espiritual. Então, a gente está tentando fazer esse projeto seguir, né, levando esse tratamento à distância, esse projeto de amor, para todas as pessoas necessitadas, né, as pessoas que têm já conhecimento da doutrina, que vai escutar um pouquinho, vai reforçar, é aquelas pessoas que estão precisando se fortalecer para quando chegar o dia de voltarmos na presença, né, trabalho presenciais, ela está mais fortalecida. Então, é muito interessante, vocês que estão aí precisando, segue nós, a gente vai ficar fazendo todas as quarta-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, passando essa informação. A nossa doutrina tem a lei do amor como farol, ela que nos ilumina na nossa jornada para realizar a caridade. E a caridade na nossa casa é justamente concretizar o tratamento espiritual à distância. Tá certo? Então, essas são as duas informações que a gente gostaria de fazer. Agora, antes de passar a palavra para o nosso irmão, eu gostaria de fazer uma pequena prece a todos, juntamente comigo, se quiserem fazer. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma respiração profunda. Vamos entregar toda a nossa angústia, nossa turbulência, nossa insegurança, nosso medo, ao nosso Pai Criador, nosso Pai
bondoso, e a nosso irmão Jesus. Agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos hoje reunidos aqui para ouvirmos uma mensagem de paz, de consolo, de esperança. E rogando ao nosso Pai, de infinita bondade, que a sua energia de amor possa penetrar em todos os lares dessa noite, levando muita paz e saúde a todos. Que assim seja. Passa a palavra agora ao nosso irmão Alex Bonafim, com o tema O Problema da Dor. Boa noite a todos, até quarta-feira. Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Jesus, segundo o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 33, ele teve a possibilidade de dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós observarmos essas palavras de Jesus, algumas pessoas, elas não conseguem ver o espírito da letra. Vem a letra que mata, mas não o espírito que vivifica. Então, esse termo, se você olhar superficialmente, parece agourento, em que Jesus está dizendo, até desejando, que a gente só vai ter dor na terra, não é? Mas o que ele nos orientava, e sempre nos orientou, e foi a sua tarefa, porque ele é o nosso governador planetário, foi ele que criou, junto com engenheiros federais, o nosso orbe. Então, ele sabia muito bem em que situação estava o nosso planeta naquela época, os espíritos que aqui estavam e os espíritos que iam chegar. Porque tudo que ele falou, você poderia contar mais 1 milênio, 2 milênios, porque dependia do homem modificar. Então, quando ele dizia que no mundo tereis aflições, ele não estava equivocado. Porque na época dele, quando ele veio à face da Terra, o planeta mal havia saído do estado primitivo. E começava o seu período de expiações e provas. Então, era um período muito complicado, muito difícil. E ele sabia que esse período, essa fase de expiações e provas, que a Terra iria passar, iria demandar ainda muito tempo. Porque hoje nós estamos no século 21. Passaram-se mais de 2.000 anos da vinda de Jesus e ainda estamos no período de expiações e provas. Certo que passando pela transição, logo estaremos no mundo de regeneração. Mas ainda estamos no período de transição e provas. Óbvio, as pessoas que escutam as palestras, que leem os livros, ou mesmo leem o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, vê falar tudo isso. Mas o que seria um mundo de expiações e provas? A expiação nada mais é do que uma punição. Tem o caráter punitivo. É o que se designaria, em outras crenças, como castigo. É quando a pessoa erra profundamente e ela reencarna para reparar a sua falta. E a aprovação nada mais é do que uma possibilidade de aprendizado e de confirmação para saber se você está apto para sair de uma etapa e ir para outra. Não existem as provas bimestrais, semestrais, anuais, nas escolas e nos cursos, que medem a capacidade do aluno para saber se ele está propenso a transitar de uma série para outra. Isso é uma provação. No entanto, as pessoas deveriam entender o seguinte, que a aprovação nunca vai ser uma expiação, porque nunca vai ter o caráter de reparação punitivo. Mas a expiação, além de ser expiação, também é aprovação. Porque à medida que você repara uma falta, porque você pode ou não reparar essa falta.
Você pode ou não? Você vem com a incumbência de reparar, mas a fraqueza na matéria, a fraqueza de convicção, de força de vontade, faz com que não consigamos, muitas vezes, reparar as faltas e cumprir a nossa expiação. Então, nós não passamos na nossa provação. Por isso que o planeta não é um planeta de expiações ou provas, é um planeta de expiações e provas. Nós passamos pelas duas etapas, reparação de um lado e aprendizado e crescimento de outro. Então, se nós formos ver na escala dos mundos, nosso planeta ainda é um planeta muito atrasado, em que a predominância do mal sobre o bem ainda é muito grande. Por isso é que nós vemos tanto sofrimento e tanta dor. No Sermão da Montanha, Jesus teve a grandiosidade de dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aqueles que vêm à Terra, que aqui reencarnam, e conseguem reparar as suas faltas, conseguem expiar os seus erros, ainda que sob lágrimas, e ainda que sob o suor do trabalho edificante, eles serão bem-aventurados, ou seja, serão felizes, porque cumpriram a sua parte no trato. Deus não é um cobrador de impostos. Deus não é um carcereiro ou um capataz. Ele quer o nosso bem, mas de acordo com a lei de justiça, que manda dar a cada um segundo suas obras, inevitavelmente nós iremos colher de acordo com o que plantamos. A grande questão é o que nós estamos plantando atualmente. Qual será o nosso plantio? Nós verificamos que o mundo é materialista, infelizmente. A parte espiritual é deixada de lado porque os homens, em sua maioria, pensam mais em ter do que ser. E isso tem consequências devastadoras na nossa vida. Porque sempre estamos aflitos, preocupados, ansiosos, buscando sempre ter mais do que temos, porque nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. E isso é péssimo para a nossa vida, porque nunca estaremos satisfeitos com nada. Você tem um carro, quer ter um melhor. Você tem uma casa, quer ter uma maior. Você tem uma quantidade de dinheiro, arranja outro emprego para ter uma quantidade maior de dinheiro. Para quê? Para poder gastar tudo esse dinheiro, então, para guardar ele e não fazer nada com ele. Porque no futuro, quando eu aposentar, quando eu casar, quando eu ganhar na loteria, quando será que vai chegar? Todas as nossas pretensões? Por isso é necessário nós entendamos o porquê que a dor nos assola. E a dor, ela só acontece porque nós temos ignorância do nosso autoconhecimento. Nós não nos conhecemos, nós não conhecemos os nossos limites e as nossas necessidades. E sofremos. Por isso que é necessário se autoconhecer, dia após dia. Saber com quem nós entramos em contato e saber nos manter convictos em nossos ideais mediante a presença dessas pessoas. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma obra excelente da doutrina espírita, uma obra clássica. Ele diz que raras são as pessoas que reconhecem no sofrimento um instrumento de equilíbrio e de educação, um agente de desenvolvimento, uma condição de progresso. Porque acontece o seguinte: problemas sempre ocorreram na humanidade. Sempre tiveram problemas na humanidade. O problema é como você encara o problema. O problema é como você encara a dor. Nós, via de regra, somos educados para o sucesso, não para o fracasso.
Mas nós sabemos que nós não temos sucesso em todas as iniciativas que nós temos. Raras são as vezes que alcançamos nossos objetivos. Se no momento nós nos tornamos plenos porque nós vencemos, em outros momentos nós iremos nos entristecer porque falhamos. É normal da vida. Thomas Alva Edison, para criar a lâmpada elétrica, teve 1000 tentativas que falharam. 1000, não foram uma, 1000. Mas ele não desistiu. E quando falaram para ele, nossa, mas você falhou 1000 vezes. Ele disse, não, eu descobri 1000 oportunidades que não deram certo, mas que agora me fizeram entender como fazer acontecer. 1000 oportunidades. Porque ao invés de nós vermos sofrimento em tudo, nós podemos substituir isso por desafio. O desafio da nossa vida é viver plenamente conosco, com o nosso íntimo e com o nosso próximo. E quem é nosso próximo? Primeiro, aqueles que caminham conosco na seara do Mestre, debaixo do mesmo teto. A primeira escola do mundo, e mais importante, é o lar, já asseverou Emmanuel no livro O Consolador. Então, é debaixo do mesmo teto que nós devemos dar as mãos para vencer os desafios da vida. Porque é debaixo do mesmo teto que as maiores dores, os maiores problemas vão acontecer. Porque nós reencarnamos num grupo familiar e formamos um grupo familiar com seres que nós já conhecemos em outras reencarnações, com o objetivo de reparar faltas e de auxiliar o progresso de cada um de nós, individualmente e coletivamente. Então, não raro, nós reencarnamos no meio de inimigos de outrora, que fizemos. E que cabe a cada um de nós transformar em seres queridos do coração novamente. Porque nós só traímos a confiança de quem tinha confiança da gente. Nós só machucamos os corações que já eram nossos. Então, nós temos que retomar um caminho que foi perdido, que criou o mato e causou dissensão e afastamento. Por isso, Emmanuel nos ensina que há 2 tipos de tristeza. A tristeza construtiva e a tristeza destrutiva. Isso consta no livro Coragem, Espíritos Diversos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A tristeza construtiva é aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho de melhoria íntima. Sabe quando você se sente entristecido porque algo deu errado, chateado, alguém lhe corrige um passo, você faz algo no seu serviço que não dá certo, ou você magoa alguém, daquela tristeza profunda, aquela dor. Aí você pensa, puxa, eu preciso melhorar um passo. Aí no outro dia você acorda renovado e disposto a reparar o que você fez. É uma tristeza útil. Porque é a tristeza que te dá consciência da sua responsabilidade, mediante aquele fato dolorido, e que te impulsiona para fazer melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que está sendo feito atualmente. No entanto, existe a tristeza destrutiva, a que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. É aquela tristeza que a pessoa errou, que a pessoa, como se diz, pisou na bola, que a pessoa fracassou numa tarefa e que ao invés de impulsionar para lutar, ela se sente como coitadinho, ela passa a ter pena de si mesmo, ela se introjeta naquela dor e desiste de tudo. Muitas são pessoas que desenvolvem transtornos e o principal dele é a depressão, por não terem força de tomarem a tristeza, um ato difícil, doloroso, como uma possibilidade de aprendizado e de impulso para uma situação melhor. Que se enfraquecem, que
fazem uma viagem para dentro de si, mas que se aprisionam. E não têm força para deixar a luz de Deus iluminar o seu coração. É nesses instantes que nós temos uma ferramenta divina para nos fazer mudar esse patamar, que é a prece. A prece. Não a prece decorada. Aquela que nós aprendemos desde criança e que nós repetimos sem entender suas letras. Mas a prece de coração. Aquela que entramos em contato com Deus, com os espíritos superiores e pedimos iluminação para sair de uma situação tão difícil. Com certeza, nos impulsionaremos para fazermos o melhor do melhor. E sairemos daquele báratro das ilusões, do sofrimento, para caminhos melhores. Kardec, especificamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, que é um dos capítulos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez um dos mais longos, que é o Bem-aventurados os aflitos. Ele nos dá a orientação de por que acontece o sofrimento, dizendo que existem causas atuais de aflições, causas anteriores de aflições. Porque muitas pessoas adentram o movimento espírita e tão iludidas pela reencarnação, pela lei de causa e efeito, acreditam que nós só colhemos as consequências que fizemos em outra reencarnação. Mas nós esquecemos que nós estamos vivendo. Não foi Jesus que asseverou que a cada dia basta o seu mal? Então, cada dia tem o seu trabalho. Não é que ele quis dizer que todo dia tem mal. O mal, no Oriente Médio, queria dizer trabalho, dificuldade, suor escorrendo no rosto. Então, cada dia tem o seu trabalho, cada dia tem a sua tarefa, cada dia tem o seu desafio. Então, todos os dias nós podemos vencer e perder. Todos os dias fazem parte da contabilidade divina, de nossa existência. Aí, ele cita o seguinte, nas causas atuais de sofrimento. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento, ou por terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Aí o casal não dá certo, porque namoraram 2, 3 meses, mal se conhecia, sabiam que tinham problemas, depois que casar resolve, se une em matrimônio, vão viver debaixo do mesmo teto e um não suporta o outro depois de 15 dias que estão juntos. É problema de outra índole. Não, é problema atual. Você não escolheu bem. Não diz que nós temos que comer um saco de sal para conhecer o outro? Então, nós precisamos fazer isso. Aí Kardec vai mais além e diz: quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que recebem o coração? Sim, nem todos os filhos problema o são, porque eles já vieram com um problema de outra reencarnação, porque nós temos dívidas a cumprir. Nós, como pais, somos missionários. Somos co-criadores em plano menor com Deus, quando nos decidimos a mater-paternidade. Então, nem tudo que o filho faz é oriundo de outra reencarnação. Ou ainda que seja, porque todos nós trazemos tendências negativas e positivas de outras reencarnações, é culpa dele. Porque a nossa responsabilidade é podar as más inclinações de nossos filhos. Mas por indiferença, por fraqueza ou por preguiça não fazemos, nós mesmos que colheremos as dores da nossa omissão. Esse é o problema.
E daí reclamamos da vida, reclamamos de Deus, reclamamos que os jovens estão perdidos. Se eles estão mal educados, e se nascem crianças, se transformam aborrecentes, de aborrecentes, eles vão para a geração mimimi, ou nem, que nem trabalha e nem estuda, a culpa é nossa como pais e cuidadores. Porque nós não soubemos guiá-los. Porque eles precisam, nesse navio, de um capitão. E muitas vezes nós deixamos na mão deles decidir. Então, nós devemos sim ser os capitães dessa embarcação, não nos aliarmos de nossas obrigações. Aí Kardec termina dizendo: a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Sim, nós somos os responsáveis por nossos próprios infortúnios. Seja numa reencarnação anterior, seja hoje. Agora, se eu não me previno, se eu não tomo os cuidados necessários, se eu não me alimento devidamente, se eu não tenho equilíbrio, eu vou sofrer as consequências. É por isso que nós temos que nos autoconhecer. Por exemplo, eu descobri de um tempo para cá, eu sempre gostei de tomar leite. Posso tomar em quase todos os períodos do dia, menos no final da tarde e começo da noite, que me faz mal. Mas eu demorei, e teimei, e me fazia mal. Até que eu entendi que o meu organismo aceitava num período do dia, que no outro não deveria. Então isso é se autoconhecer, parece uma bobagem. Mas você precisa se auto-entender. Você precisa conhecer as suas necessidades, os seus limites. Mas quando você verifica que você fez tudo possível e nada parece ser responsável pelas dores que você passa, você vai ver que existem as causas anteriores de aflições. Crianças que morrem em tenra idade, perda de seres queridos, acidentes sem explicação, tinha 5 pessoas dentro do carro, 4 não aconteceu nada, uma morreu. Reveses da vida, perdas financeiras, enfermidades de nascença. Como explicar certas situações contrastantes? Um chefe de família que morre, deixando a família numa situação difícil. Como explicar isso? Só com a benesse da reencarnação que nós iremos entender certas dificuldades pela qual atravessamos. André Luiz, no livro Ação e Reação, nos conta que Druso, o mentor, orienta que há 3 tipos de dor. 3 tipos de dor. Muitas vezes as pessoas leem a obra e não pegam o gancho de certos ensinamentos. Primeira dor, evolução. É aquela que é o ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não haveria progresso. Dor evolução. Imagina a semente na cova, a dificuldade para arrebentar a planta na semente, para arrebentar a semente e crescer, vencendo as etapas de terra, os palmos de terra que ela está, os insetos, o clima, para se transformar num carvalho edificante. A criança, as dificuldades desde quando foi fecundada, em que pelo fenômeno da cisparidade celular, ela se multiplicou formando feto, formando do embrião, feto, a criança, até todas as etapas de formação dos seus órgãos básicos, até reencarnar de fato, quanto sofrimento que essa criança passa no seu desenvolvimento. O animal em sacrifício, pela lei de preservação e conservação, pela falta de entendimento dos homens, mas para ele desenvolver a preservação, o instinto, ele passa por algumas dificuldades para que um dia possa tornar-se homem. O princípio inteligente que lá reside, porque eles são nossos irmãos,
E nós transitamos diversos reinos até alcançar a perfectibilidade. Essa é a dor evolução. Mas existe a dor expiação, que é de dentro para fora, que marca a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. São as etapas que nós temos que galgar na terra, aqueles períodos mais difíceis e sofridos que nós iremos passar para reparar as faltas alheias e nos tornarmos um com o Pai, como o Pai é um conosco. E existe a dor auxílio. O infarto, a trombose, hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica que por vezes são dores auxílio que nos impedem de cometerem crimes maiores. Por exemplo, a pessoa que bebe demasia, o alcoólatra, de repente ele vai lá e sofre um acidente. Ou tem um infarto, é internado. O médico diz, você ficará alguns meses internado. Foi muito grave. Mas nesse período nós vamos ter que cortar o álcool. Então, a pessoa passa por um sofrimento, se livra do vício, porque ele iria morrer, porque ele iria destruir o seu fígado pela bebida. Então, ele perde alguns meses nesse sofrimento, e quando ele sai dessa dor aparente, ele sai renovado, não perde a reencarnação e segue adiante. Então, nós temos que entender que são diversas dores que acontecem, que nós elegemos para a nossa vida, ou que muitas vezes Deus decide por nós, para evitar que venhamos a cair em buracos mais profundos, que venhamos a sofrer tristezas mais difíceis. A pandemia que nós estamos passando, a pandemia faz parte do processo evolutivo da Terra. E ela tem causas atuais de aflições e causas anteriores. Por exemplo, numa reunião pública de 23 de fevereiro de 1972, perguntaram ao espírito Emmanuel sobre as desencarnações coletivas, e na mensagem, muito interessante, um parágrafo ele diz: é assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Ou seja, causas anteriores de aflições. Aqueles que estão desencarnando em meio à pandemia é que eles precisavam passar pela dor nesse período da epidemia e que iriam desencarnar aqui no meio como face ao resgate coletivo de males que foram perpetrados no passado contra o povo, governantes corruptos, religiosos sem o mínimo de decência e dignidade, homens públicos, artistas, pessoas que dominavam massas, as pessoas que dissiparam o público reencarnam para resgatar as dívidas de forma coletiva. É óbvio que nós não podemos generalizar a situação, mas nós sabemos que aqueles que estão desencarnando nesse momento iriam desencarnar assim mesmo. E nós, espíritas, temos a obrigação de não cairmos em desalento porque passamos por uma situação dessa, porque nós podemos entender que Deus nos escolheu para esse momento, que nós poderíamos fazer a diferença. E se tivermos que desencarnar agora, não fará nenhuma diferença se tivéssemos que desencarnar de um câncer, de um problema cardíaco, de um acidente de trânsito. Aquele que tiver desencarnar num período específico, ele vai desencarnar. Seja de corona, seja de outra coisa, nós estamos aqui. É viver, nascer, morrer, renascer sempre e progredir. Tal é a lei, Kardec asseverou. Então, nós não devemos temer o momento da nossa morte, mas temer o que fizemos até ela chegar. Se ao chegarmos no mundo espiritual estaremos entristecidos porque não fizemos a nossa parte, ou nós estaremos satisfeitos
porque fizemos o bem que poderíamos fazer. Paulo de Tarso, quando estava para ser decapitado, após tudo que ele fez, ele disse, ai de mim que só fiz o que devia. Como então enfrentar a dor com pensamento positivo e grandeza? Enxergando a beleza no meio da dor. Tem uma história que é muito interessante. Certa vez, um grande amigo do poeta, Olavo Bilac, queria vender muito sua propriedade. Ele a odiava, porque dava muita despesa, dava muito trabalho, mas ele achava que ele não escrevia muito bem. E pediu ao amigo, o senhor pode redigir o texto para que eu venda a minha propriedade? Talvez eu consiga vendê-la com mais facilidade. Então, Olavo Bilac redigiu o seguinte, vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros, ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Passaram-se meses. Olavo Bilac encontra com o amigo e diz, e aí, vendeu a propriedade? Ele falou, qual o quê? Depois que eu vi que você escreveu, eu vi que tinha uma maravilha nas mãos. Vendi nada. Foi preciso o amigo demonstrar a grandeza do bem que aquele homem tinha para ele não desistir daquele bem. Que muitas vezes nós precisamos pegar emprestados os olhos dos outros para enxergarmos a beleza que estamos inseridos. Será que nós conseguimos enxergar? A família que nós temos, os amigos que nós temos, a casa que tanto reclamamos, o carro que achamos que não presta, preciso trocar. Até que alguém diz, você é feliz e não sabe. E quantos são aqueles que perdem tudo e dizem, era feliz e não sabia. Então, a primeira coisa a fazermos para facearmos uma situação tão complexa é agradecer pelo que temos e lutar para manter aquilo que nos faz bem, nos faz feliz. Podemos ter ambição de conseguir coisas melhores, mas nós devemos ter ambição de sermos melhores, de granjearmos estudos, de conhecermos melhor a vida, de nos espiritualizarmos e ultrapassarmos as situações difíceis com um sorriso nos lábios e amor no coração. É por isso que há uns anos atrás eu escutei uma banda de rock cantar uma música tão linda, o Barão Vermelho, e ele dizia assim, eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Amor para recomeçar. Em realidade, essa música não é do Barão Vermelho. Deve ter seus 500, 600 anos, com a poesia de Victor Hugo, que chama Amor para Recomeçar. Que tenhamos amor para recomeçar, para vencer as dificuldades, para superar os problemas e sermos espíritas cristãos verdadeiramente falando. Espíritas, é a hora de mostrarmos o testemunho de nossa fé. É a hora de provarmos aos outros que nós podemos fazer a diferença no mundo. Não é momento de ficar desesperado, escondido em casa com medo de adoecer. Tomando as medidas de distanciamento, não de isolamento, como o Márcio falou, muito bem dito. Distanciamento, não isolamento. Nós podemos fazer a diferença com os cuidados devidos e mudar o mundo através de palavras, mas principalmente através de exemplos. Porque o Espiritismo não é uma palavra bonita a ser lembrada, mas uma verdade a ser vivida. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Sendo assim, nós damos
continuidade à terceira e última parte dessa live. Primeiramente, agradecendo a Alex por tudo que nos passou, pelo seu conhecimento, por todas as palavras aí que nos elucidaram esse tema tão importante que foi abordado. Também agradecemos a todos que nos acompanham nessa live, aos trabalhadores da Seara e a todos os ouvintes através da internet que nos assistem. Nós agradecemos a grande oportunidade de estarmos juntos, como amigos, como irmãos. Gostaria também de lembrar a data de ontem, que comemoramos 18 anos do desencarne de Chico Xavier, essa grandiosa alma que esteve fisicamente conosco na Terra e continua entre nós, trabalhando para a elevação do planeta. Contudo, elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, e a eles vamos pedir muita paz, muito amor, muita luz, para que continuemos nosso trabalho na seara do Senhor. Até a próxima quarta-feira. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Assim seja.